Olá pessoal, tá? Vamos continuar aqui nossa atividade, nossa disciplina de materiais de construção mecânica, tá? Dessa vez eu vou trazer um tópicozinho mais curto, bem mais curto, chamado propriedades tecnológicas. Na última aula, na última videoaula, eu comentei sobre propriedades mecânicas, uma propriedade química, mas principalmente sobre propriedades mecânicas, que elas são de longe as mais importantes para materiais de construção mecânica. Mas nós não podemos deixar de conversar e falar sobre as propriedades tecnológicas, que são aquelas derivadas ou relacionadas aos processos de fabricação, que são tão importantes quanto, porque a gente não usa o material no estado bruto. A gente processa ele, a gente faz algum tipo de atividade tecnológica e com isso a gente cria o produto que a gente vai querer. Vamos trocar aqui de tela, vamos começar a apresentação. Tá? Introdução a propriedades tecnológicas, como sempre, aquela apresentaçãozinha básica. E propriedades do materiais, propriedades tecnológicas. Como eu já falei, são propriedades intrínsecas. Elas também são relacionadas, elas são características de cada material. Cada material, cada tipo, cada classe vai ter uma propriedade específica, um comportamento específico necessário de conhecer, para que a gente saiba como processar e como utilizar. Essas propriedades têm origem, como eu gosto de dizer, lá no átomo. Eles começam a trabalhar lá no átomo, derivando do átomo nas arranjo cristalino, estrutura atômica, que a gente já viu, gerando as propriedades físicas, químicas ou físico-químicas. E com isso a gente cria todo um novo contexto, gerando toda uma nova classificação de propriedades, além das mecânicas já visualizadas. A primeira, bem comum de falar, alguns já devem ter ouvido falar de usinabilidade, ou seja, capacidade de usinar uma peça. O que é usinagem? Usinagem é a classificação técnica de remoção de material na forma de cavaco. Aqui, por exemplo, essa peça metálica está se movimentando e girando, e esta ferramenta de corte amarelinha aqui está encostando na peça, cortando ela, fazendo uma forma e tirando uns crespinhos aqui. Esses crespinhos, esses cabelinhos, a gente chama de cavaco. Então eu estou cortando essa peça e removendo o material na forma de cavaco. Quando a gente faz um furo na furadeira, aquele crespinho que sai é cavaco, então é uma operação de usinagem. Quando eu estou serrando alguma coisa, aquela limalha, aquele pozinho da serragem que sai, cavaco. Então, existem N processos que usam usinagem para remover material na forma de cavaco. Tá? Então, eu vou fazer um corte, eu vou fazer um furo, fazer um torneamento. Existe um outro bem comum, que a gente tem uma máquina também para trabalhar isso, que é o fresamento. Então, existem N possibilidades desse processo. Agora, a questão é, se antes a gente conseguia, nas propriedades mecânicas, dizer que o material tinha 200 de resistência mecânica, 50 de dureza, e por aí vai, 30% de deformação plástica, um coeficiente de elasticidade de 200 gigapascal, agora aqui nas propriedades tecnológicas a gente só vai poder trabalhar com números comparativos, números relativos a alguma coisa. Por exemplo, quando eu estou trabalhando em usinagem, o catálogo de usinagem, o catálogo das ferramentas, Sandvik, Coroman, por exemplo, fabricantes, eles dizem, essa ferramenta ela vai ter um índice de produção, de trabalho, 30% maior que o modelo tal, 50% melhor em acabamento que o modelo tal. Ela não vai te dar um número, isso aqui tem 52 ou 55 de usinagem. Vai ser sempre um valor relativo. Melhora em 30% a qualidade, aumenta em 50% a velocidade comparado ao modelo anterior, ao modelo do concorrente, e por aí vai. Tá? Usinagem, capacidade de remover material na forma de cavaco. Normalmente comparativo, tá? Normalmente uma percentagem a um padrão. Esse padrão é um modelo, normalmente deles, ou o modelo que eles querem derrubar do concorrente, né?
Conformabilidade, a capacidade do material deformar plasticamente, diretamente relacionado lá àquelas propriedades mecânicas de ductilidade, a tenacidade, tudo isso desenvolvido durante a deformação plástica. Mas é uma coisa muito, mas muito importante de ser trabalhada se você, por exemplo, for trabalhar na indústria automobilística. A indústria automobilística não é considerada nenhuma indústria, mas sim uma montadora. Ela pega peças, transforma e monta. Um exemplo máximo aqui, por quantas mil dobrinhas, cavidades, dobrinha, encontros tem aqui nessa porta? Então, de alguma forma, eu tinha que dar uma característica, dar um nome, dar uma propriedade para a capacidade dessa chapa de aço, mediante deformação mecânica, ser conformada até virar essa porta. Isso daqui é feito numa batida só. Vem duas peças, batem e deu. Já cai a porta do outro lado. É muito rápido e é uma deformação muito perfeita. Não dá trinca, não dá um efeito que a gente chama de casca de laranja, que deixa arrugado, deixa tudo enrugado, meio trincado, fica uma aparência meio áspera, não fica gostoso ao toque. Conformabilidade, capacidade do material deformar plasticamente, mais uma propriedade tecnológica, mais uma propriedade associada a uma atividade industrial. Temperabilidade, capacidade do material endurecer mediante tratamento térmico. Eu vou esquentar a peça aqui dentro de um forno, normalmente chegando na temperatura de austenita, 800 graus, 850, e depois daqui eu rapidamente jogo dentro d'água. Não posso enrolar muito, ela tem que cair incandescente dentro d'água para resfriar de forma rápida. Com isso eu estou fazendo um processo, um tratamento térmico, de choque térmico, chamado têmpera, com a função de formar martensita, que é o quê? Que é a fase muito dura dos metais ferrosos baseado em carbono. A gente estudou lá ferrita, austenita, outros, já devo ter comentado talvez de outras estruturas, mas a mais dura, a mais resistente do ferro-carbono é a martensita. E como que eu posso gerar essa propriedade tecnológica ou controlar ela? Mediante tratamento térmico. Para eu gerar a martensita, eu esquento e esfrio rápido. Para eu desfazer a martensita e ela voltar a ser ferrita, eu esquento e esfrio devagar. Então eu estou gerando aqui uma nova estrutura, um novo componente, uma nova organização de átomos denominada martensita. A ferrita, mediante resfriamento rápido, se torna martensita. E essa martensita é extremamente dura. Tá? O que eu dou aqui, o que está acontecendo como exemplo, seria mais ou menos quando o pai e a mãe chegam no quarto e diz: eu quero ver essa zona arrumada agora. Arruma essa bagunça. O que a gente faz? Enfia tudo dentro do guarda-roupa, dá aquela socada lá dentro, enfia tudo embaixo da cama, mas fica tudo mal organizado. No momento que eu esquentei a peça até uns 800 graus, eu esquento devagar. Eu dei tempo da austenita se organizar. No momento que eu baixei a temperatura muito rápido, eu saio da austenita querendo ir para a ferrita. Mas eu não dou tempo de essa organização acontecer, eu não dou tempo dessa estrutura se formar. Deste modo, em vez de eu formar em vez de eu formar a ferrita, eu gero martensita. Aquele carbono que eu poderia dissolver na austenita, mas que eu não posso dissolver na ferrita, como eu já falei em aula anterior, aqui ele também não tem tempo de se dissolver ou de desformar da austenita. Então corre toda uma bagunça aí dentro dessa estrutura. Essa estrutura nova, com uma nova organização, ela não é estável, ela quer ser ferrita, mas não consegue por causa do tempo. A gente chama de martensita. Quando eu consigo gerar martensita, eu fiz um processo chamado têmpera, capacidade de endurecer o material da superfície para dentro. É bem comum, isso daqui é uma atividade muito comum na indústria.
Uma outra capacidade, uma outra propriedade tecnológica é a soldabilidade, capacidade de unir metais mediante processo de soldagem. Se eu tenho dois metais e eu quero unir eles derretendo as duas faces de contato, eu vou estar fazendo um processo de solda. E quando eu vou juntar essas duas faces de contato, eu preciso de alguma coisa que ajude a colar. O que a gente faz? A gente dá uma derretida nas duas faces. Derrete ela, às vezes adicionando até uma vareta ou não. Eu não preciso necessariamente ter uma vareta que vai derreter junto. Às vezes eu posso fazer só no gás, ou fazer um outro tipo de solda elétrica chamada TIG, que eu não preciso adicionar nada. O próprio metal que vai derreter ali nas duas faces é o suficiente para gerar essa continuidade e colar A com B. Eu consigo unir. Tá? Aqui eu trouxe duas situações extremas. A soldinha mais fácil de fazer, que é a de eletrodo revestido aqui. Isso aqui a gente ensina para um aluno em 10, 15 minutos, ele sai fazendo. E a extrema do outro lado, uma solda submersa em cano, onde o cara passa por treinamentos de anos para chegar a ser um mergulhador, soldador da Petrobras. Uma profissão que paga muito bem, pena que a expectativa de vida é baixa desse cara. É uma profissão bem complicada. O seguro de vida também é bem alto. Sinterabilidade, capacidade de unir materiais na forma de pó por difusão sólida, ou seja, aqui a gente vai esquentar, mas não vai derreter. Dando um chute aí, a gente chega a 2/3 da temperatura de fusão. A gente não chega nem perto, a gente está só 2/3 da temperatura de fusão. Mas como esse pó é muito fino, da ordem de ser tão fino quanto farinha de trigo, por exemplo, não é nem uma farinha de mandioca, é uma farinha de trigo extremamente fina, qualquer contato que ele tiver, 2 pontos de contato, ele é muito pequeno e muito forte. Basta eu dar um pouquinho de energia, que esse contato aqui, ó, entre duas partículas da ordem de micrômetros, tá? Coisa muito pequena, um fio de cabelo dividido por 10, com um pouquinho de temperatura ele já tende a colar. O nome desse processo em que eu vou conseguir colar pó muito fino, mediante um acréscimo de temperatura, mas sem fundir, sem derreter, a gente chama de sinterização. E a propriedade tecnológica associada a isso, sinterabilidade, que é a capacidade de unir materiais na forma de pó mediante difusão no estado sólido. Não tem nada derretido, nada líquido. E como que eu faço isso? Eu primeiro compacto uma peça, mas compacto muito bem, e boto um pouco de temperatura, normalmente 2/3 da temperatura de fusão. Eu não chego, eu fico 1/3 abaixo da temperatura que vai derreter. Juntando os pontinhos, esses pontinhos vão colar entre si, mas uma característica, normalmente sobra uma porosidade, sempre tem um porozinho residual. Pô, aqui tem umas peças complicadas, mas garanto que muitos que estão vendo isso agora estão tocando nessas peças. Coisa simples, fabricado por esse método, piso cerâmico, azulejo. Esse piso nosso de casa é um pó que foi moído lá na indústria. Esse pó moído foi compactado, foi aquecido e virou uma peça que a gente chama de piso, azulejo. Isso daqui em cima, ó, são buchas autolubrificantes, muito comum em computadores. Tá? A ventoinha do computador, ela normalmente não tem um rolamento de esfera, ela tem um rolamento de bucha. Normalmente, uma bucha autolubrificante fabricada por sinterização. Quando acabar essa aula daqui a pouco, eu vou lá pegar alguma coisa na geladeira. A geladeira, o compressor, está cheio de pecinhas fabricadas por sinterização. O tijolo da parede da casa é por sinterização. Então existe N peças, tá? Parece um processo absurdo que tu nunca vai ver, mas a gente está cercado por esse tipo de peça. Só para completar a explicação e mostrar de alguns usos, por exemplo,
aqui no computador que eu estou usando agora, ele tem uma ventoinha e ele não é de ventoinha de esfera, um rolamento de esfera. É um rolamento que eles chamam de luva, que é essa bucha autolubrificante, alguma coisa parecida com essas duas peças aqui. Onde, para aproveitar o fato de ter poro, o que o cara teve a ideia? Pô, se eu tenho um poro, ele não vai me ajudar em nada, por que eu não boto um óleo dentro desse poro e enquanto ele está rodando ali dentro do meu computador, esse óleo está saindo devagar e está lubrificando a ventoinha para ela não fazer barulho e rodar fácil para esfriar meu computador. Bucha autolubrificante que foi inventada por metalurgia do pó e essa metalurgia foi sinterizada. Um exemplo bem típico. Tá, mas quando eu vou fazer, por exemplo, filtros de porcelana para jarro d'água caseiro, tá? Esses filtros de água caseiro, aquela vela. O pessoal faz uma vela sinterizada e eles controlam o tamanho desse poro para poder segurar a sujeira. Pô, não é nada demais, é coisa bem simples que a gente tem no dia a dia. Beleza, pessoal, isso aqui foi uma atividadezinha bem curta, né? Pra gente completar a explicação do primeiro trimestre, tá? Logo estarei disponibilizando quais que serão as atividades, as listas de exercício por aluno nominal, né? Ela já está pronta, eu estou só esperando vocês terminarem as dúvidas, tá? Eu vou segurar um pouquinho, semana que vem estou soltando. Beleza? Obrigado, até mais!